Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que vão nos ouvir. Bem-vindos ao nosso terceiro volume do programa Mensagem no Hino. Hoje soubemos que estamos a aproximar o dia 29 de julho, dia muito especial para nós, os quimbanguistas. E então viemos com um programa um pouco mais especial. E então para isso pedimos sempre, como de hábito, vamos abrir os nossos ouvidos espirituais e fecharmos os nossos ouvidos carnais. No programa de hoje vamos falar sobre o mistério de Deus e os limites do entendimento humano. Mas estará acompanhado com 2 hinos, do GTQ e do GGQ, que têm praticamente os mesmos títulos: O sangue do Senhor que derramou. Se nós abrirmos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 até 9, diz o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Papais e mamães, muitas vezes tentamos compreender os caminhos de Deus com a nossa lógica, mas bem limitada. Nós achamos que Deus demorou, Deus errou o alvo, Deus esqueceu. Mas o problema não está em Deus, e sim nos nossos olhos naturais, tentando decifrar realidades espirituais. Papais e mamães, o espiritual é revelado e não deduzido. O que é de Deus só pode ser entendido espiritualmente. Nós encontramos isso no 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Quem tenta interpretar a vontade divina com a lógica humana tem a tendência sempre de cair em confusão e até mesmo em frustração. Nós encontramos no Gênesis 22 a história do Abraão. Deus decide testar a fé de Abraão e lhe dá uma ordem surpreendente: sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa, o único da promessa. E o Abraão, em obediência, vamos ver, ele obedeceu. É a primeira coisa que temos que fazer. Ele obedeceu a Deus e partiu para Monte Moriá com Isaque, levou a lenha e preparou tudo para sacrifício, mesmo com muita dor no coração. Abraão não entendeu o pedido de Deus para sacrificar Isaque, mas ele obedeceu. Para ele foi um mistério. E para Deus era um teste e um sinal profético. Quando Abraão está prestes a imolar o seu filho, o anjo do céu o chama do céu e o impede. E ele disse assim: agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho.
E foi ali que o Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. Esta passagem revela a fé, a obediência e a confiança total de Abraão em Deus. Nós falamos isso nos volumes passados. A oração. Falamos também do Liloba, o segundo volume. Liloba Nayotozalicozela. Estamos à espera da tua palavra. Nós devemos ter simplesmente a fé em Deus, a obediência e a confiança total em Deus, tal e qual como Abraão fez. E aqui também aponta para o conceito de substituição e provisão divina. Nós vamos ouvir uma canção do Jejequi que fala Makila maye, masopanaki, ponakobikisa mokili oyo. E depois voltamos. Caros papais e mamães, acabamos de ouvir a intuição do hino Makila maye masopanaki, ponakobikisa mokilioyo. A analogia se repetiu quando o Papa Simão Kimbangu foi convidado a sacrificar o seu último filho. Assim como Abraão havia feito antes dele, Papa Simão Kimbangu deu a mesma resposta a Deus: seja feita a tua vontade. Foi então que ele alertou espiritualmente seu filho, Papa Diangenda Kuntima, informando-o da seguinte forma: você passará momentos difíceis. Você viajará. Você morrerá ou sobreviverá. E foi tão difícil ao Papa Diangenda Kuntima ver que está à frente dele vida ou morte. E no dia da viagem, a viagem que seria a viagem de ida sem volta,
O Papa de Anguenda Kuntima fez-se acompanhar por 4 pessoas. Papa Jean Calambuila, o motorista dele, da RDC. Papa David Nsomi, congolês do Congo Brazzaville. Papa Machema Wawatula, congolês do Congo Brazzaville. E o Papa Feliciano Ntende, o angolano. O Papa de Anguenda Kuntima ainda estava com muito medo, embora estivesse a viajar com outras pessoas. Mas eles tiveram que partir de qualquer maneira, pois o seu destino estava selado. Ao longo da viagem, encontraram inúmeros obstáculos. A presença de espíritos malignos, as avarias constantes no carro, etc. E o medo ainda presente, insidioso, continuava a atormentá-lo. Mas o acidente aconteceu como previsto. E com um estrondo de metal retorcido, o carro irrecuperável, completamente destruído. Todos ficaram feridos e até outros mortos. O motorista Papa Calambuila morreu na hora. E o Papa de Anguenda Kuntima, gravemente ferido, ajoelhou-se sobre os estilhaços de vidro quebrado para se entregar a uma intensa oração. Ao final de sua oração, e através dos poderes que lhe foram conferidos desde o início da retomada da obra de seu pai, Papa Simão Kimbangu, ele impôs as mãos sobre o corpo sem vida do motorista, Papa Jean Calambuila. Instantaneamente, este voltou à vida. E depois, então, restaurou a vida dos outros 3, que também não respiravam mais, consequência do impacto do choque sofrido, e que jaziam inertes. Os feridos foram posteriormente levados ao Hospital Católico de Tumba, onde os padres se recusaram a tratar o Papa de Anguenda Kuntima, mesmo com os seus vômitos intensos, mesmo com a situação que lhe encontravam. Logo depois, seus ferimentos foram costurados com grampos de papel. É verdade. Grampos do agrafador dos papéis. Até uma mulher presente no quarto teve pena dele e foi limpar os seus ferimentos com água. Quando a terrível notícia do acidente chegou aos ouvidos dos fiéis quimbanguistas, houve momentos de agitação, lágrimas e lamentações sem precedentes. Mas nem todos sentiram essa grande tristeza. Os inimigos ferrenhos do Papa de Anguenda rejubilaram-se descontroladamente e até organizaram banquetes para celebrar sua recém-conquista, que eles consideraram de uma liberdade. Mas nós vamos ouvir da boca do Papa de Anguenda Kuntima, que pessoalmente viveu esta triste realidade, este triste acontecimento, e ele vai nos falar e depois voltamos. Na sala que accident. Aïe, 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 aïe. Le 29 juillet 58. Mais, ndenga wana izala ke tangu toti sika wana na tosala accident. Tata. Tokei kuna mpate
bakenda kutunga pamba tena zala kina mputa moko awa kuseka na te bakamatinga yi na pike moko bakai na ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwana nazari kumona pasi ekasi tango tokumi tokiti bakiti singa impamba tena zalaki na pasi makila matangi sikasaba nani wanda diangenda oyo diangenda mwana simo kimbango ale teka ye bango pe banganga nzambi teka ye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka ba papier yangwana nde bakangila ka bomona ka lungi nanga izali boye agrafezo oyo bakangila ka ba mukanda ore bamunganga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangila ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutage kuna mwana mwasi wana tangwa yo kutala lubi kubuta mwana mubali mawe na lubi mama pesanga mai mama leo kana kamata mai mupe wana lubi na kukende te tika kufa ye azali enemi na yo mwana mwasi wana ya azali enemi na ngai te il faut eh bien tangwa na vraiment ba mama batata sango etambuli batu wana balinga kabisu te tango bawoki akufi hola enemi mutu wana asiakei babe voilà tata na ya kufi le 12 octobre to saliba mesi ndenge na ndenge. É verdade, papais e mamães. Uma informação chocante, porque estamos a ouvir da boca da pessoa que viveu este acontecimento. Nosso Deus, Papá Diangenda Kuntima. Para concluir nossa história, se tivéssemos que traduzir a palavra luculo, o local onde decorreu o acidente, diríamos que significa libertação. A liberdade que os inimigos do Papá Diangenda jubilaram era a libertação da raça negra. A libertação que implicitamente levou à independência do quimbanguismo. Jesus Cristo, o Rei Menino, veio ao mundo com uma missão divina: salvar a humanidade da escravidão do pecado. E para cumprir com este propósito, ele não se valeu de força ou de glória humana. Pelo contrário, deixou-se crucificar como se fosse um impostor, um criminoso comum, suportando a dor, a humilhação e a rejeição. Seu precioso sangue derramado na cruz é fonte de perdão, redenção e vida nova. Mesmo nós, pecadores impenitentes, encontramos nessa entrega um caminho de reconciliação com Deus. Esta verdade nos convida à humildade, lembrar que fomos alcançados não por nossos méritos, mas pela graça e misericórdia daqueles que se entregou por amor. Papá Diangenda Kuntima, por sua vez, enfrentou bravamente a morte em 29 de julho de 1958. Pagou com a vida para libertar o povo negro desprezado. As feridas e o sangue que escorreu do corpo do Papá Diangenda foram os primeiros sinais que anunciaram a independência espiritual da Igreja Quimbanguista, oficialmente reconhecida em 24 de dezembro de 1959.
e bem como a independência de vários estados africanos em 1960, como a República Democrática do Congo, a República do Congo-Brazzaville, o Gabão e outros. Luculo também representa o crescimento, o progresso, o desenvolvimento e a liberdade de expressão atual arduamente conquistada que a Igreja quimbanguista vivencia hoje em sua extraordinária expansão. Que a comemoração deste 29 de julho nos mergulhe na contemplação meditativa e pensativa e que nos questionamos: qual é o nosso sacrifício? Sim. Hoje, o sacrifício que Deus espera de nós não é físico, mas ele é espiritual. Ele não nos pede mais altares de pedra nem ofertas de sangue. Ele apenas deseja o altar do nosso coração. Nosso verdadeiro sacrifício é a entrega total da vida. É manter a firme fé e amar somente a Ele, Deus e Espírito Santo, Papa Simão Kimbang Kyangani. Ouvir apenas a voz dele e escolher a santidade quando o mundo oferece o pecado. O apóstolo Paulo nos convida em Romanos 12:1, dizendo o seguinte: apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, viver em obediência, com humildade, constância na oração e amor ao próximo é a forma mais sincera e poderosa de sacrificar-se hoje por Deus, Papa Simão Kimbang Kyangani. Para terminarmos, vamos escutar um trecho do hino do Jetequi intitulado Makila Mankolo Masopanaki Ongomba e a Golgota. E depois terminamos assim, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Nos encontramos no próximo volume. Obrigado. Makila makila sopanaki ngomba ya Golgota, ona posikola mokili ayo maye batatana ye. Makila makila sopanaki ngomba ya Golgota, ona posikola mokili ayo maye batatana ye. Makila makila sopanagenda omboka Kongo, wete moindo azua lipanda ya moni. Makila makila sopanagenda omboka Kongo, wete moindo asosola kamba ya Kimbangu. Nikambo yako kama moindo abosaniete yangenda kufelie. Nikambo yako kama moindo abosani misala yangenda salelie. Nikambo yako kama moindo abosani maloba yangenda. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Nikambo yako kama moindo abosaniete yangenda kufelie. Nikambo yako kama moindo abosani misala yangenda salelie. Nikambo yako kama moindo abosani maloba yangenda. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Tala maradi ya ndenge na ndenge majali kodima, bobele na filika Zambe kondo yokela moindo mawanza. Zambe kondo yokela moindo mawanza. Zambe kondo yokela moindo mawanza.
Tala bato ya mayele bazali kobima ekosala makambo ya ndenge na ndenge o mokili kasi bayafilika mokolo nini Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Manduki pora bitumba bakomeka kabobele na filika Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Nikambo ya kokamba moyindo abosaniete yangenda kufelie Nikambo ya kokamba moyindo abosani misala yangenda salelie Nikambo ya kokamba moyindo abosani maloba yangenda Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Zambe Zambe yokela moyindo mawanga Zambe Zambe yokela moyindo mawanga